Bom dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui juntos novamente para compartilharmos da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos chegar ao final de mais uma temporada que estamos estudando durante todo esse trimestre sobre o livro de Gálatas. E temos aqui para nos ajudar a compartilhar a lição a Caroline, fazia tempo que não via, que bom que você está aqui de novo. E o Juliano, que bom que você está aqui, Juliano, com a gente. Muito feliz, viu? Obrigado. Só lembrando que você pode acessar as lições através do site do mais.cpb.com.br ou também pelo facebook.com/ESI Curitiba. Nós vamos estudar hoje especificamente sobre anunciando a glória da cruz. E então vamos pedir a direção de Deus para o estudo dessa lição e eu peço que a Carol faça uma oração para a gente. Por favor, Carol. Pai querido, que privilégio nosso nessa manhã de sábado podermos estudar a Tua Palavra, relembrar aquilo que foi estudado durante a semana e, acima de tudo, ter um encontro contigo, Pai. Obrigado porque ainda podemos ouvir a Sua voz, ainda podemos perceber o Espírito Santo atuando na nossa vida. Eu convido o Senhor para que esteja conosco nesse momento, nesse estudo, nos dando sabedoria na condução do estudo e também para que as pessoas que estão assistindo possam aprender um pouco mais de Ti e que possam motivar o coração delas para que elas sejam pessoas cada vez melhores. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar lendo o verso principal que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu achei tão bonito a ênfase que Paulo dá aqui, que às vezes as pessoas acham que elas fazem coisas boas, ou convertem, ou pregam, sim, por mérito próprio, né? E aqui ele deixou muito claro, e aqui a lição recapitula um verso de Jeremias, do capítulo 9 também, que na realidade fala da mesma coisa, para a gente nunca se gloriar e achar que o bem está na gente, né? Ele falou, a maior glória que a gente tem é na cruz, naquilo que Jesus passou para salvar a cada um de nós, né? E essa ênfase dessa semana, ela realmente, ela culmina com tudo aquilo que a gente estudou durante todas essas lições, né? De fato. Que geralmente a gente estuda 13 lições e dessa vez são 14, e essa 14 realmente ela é muito especial, porque ela fala especificamente no ponto central da Bíblia, da nossa vida, da vida eterna, de tudo que é o ser humano, né? Outro dia eu escutei uma pregação e o pregador ele dizia assim, se você quer ir para o céu, por quê? Você quer ir porque você não vai sofrer mais, não vai ter doença, não vai ter problema de dinheiro, ou você quer ir porque Jesus vai estar lá? Então essa deve ser a nossa motivação, né? O que seria do céu sem a figura de Jesus? Não seria nada para a gente, né? Apesar de todas as coisas boas, porque Jesus tem que ser o ponto central da nossa vida, né? Isso que ele enfatiza aqui. Verdade. Eu gostaria, Juliano, que você começasse falando aqui, Paulo, ele tinha um escrivão para escrever, né? Tudo aquilo que ele ditava, né? Algumas pessoas dizem que ele tinha um problema visual e outras dizem que não e tal. Mas algumas coisas ele escrevia do próprio punho, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Sim, Mônica, essa temática muito interessante a lição de domingo traz, né? E Paulo, ele foi o maior escritor do Novo Testamento, ele escreveu praticamente 40% do Novo Testamento, quase metade, né? Era um homem que se permitiu ser usado por Deus e colocou todo aquele poderoso intelecto, todo o estudo que ele tinha, né, um erudito das Escrituras Sagradas, e ele usou tudo isso em favor do Evangelho agora, né? Agora do Saulo, antigo Saulo, para Paulo. E Paulo, em todas essas epístolas maravilhosas que compõem o Novo Testamento, ele tinha um padrão que se repetia em algumas delas, e algo diferente acontece na Epístola aos Gálatas. Isso mostra que tem um contexto diferente por trás disso. Por exemplo, nas epístolas, a lição traz aqui, que em geral ele tinha 4 elementos que se repetem. A saudação a indivíduos específicos,
uma exortação final do próprio apóstolo, uma assinatura pessoal e uma bênção final. Basicamente, se você olhar o começo e o final das cartas, esse padrão é repetitivo. Né? Era o estilo dele, Era o estilo de Paulo. Aqui em Gálatas acontecem duas coisas interessantes. A primeira é que Gálatas não tem nem a saudação inicial que Paulo costumava dar e nem a bênção final que ele costumava deixar. Isso mostra uma certa tensão no relacionamento. De todas as cartas que o apóstolo escreve, essa é a mais formal. Demonstra um certo distanciamento emocional em relação aos Gálatas. Em nenhum momento o apóstolo é descortês, indelicado, ele é educado o tempo todo, mas mostra que havia uma certa tensão entre o relacionamento com ele, porque aquela coisa leve, gostosa de amigos, ele faz saudações pessoais, ele fala pessoas pelo nome, olha, deixa um abraço, nessa carta não existe. Ele é mais distante, Ele vai muito mais ao ponto. E uma outra coisa interessante também é essa questão que você mencionou das grandes letras, né? Que ele menciona, veja com que grandes letras estou escrevendo para vocês. E há um debate, há uma certa especulação em relação a isso. Alguns falam que essa palavra grandes aqui, ela também poderia ser traduzida por feias, como se Paulo tivesse com algum problema, né? Na mão, né? como se fossem garranchos, né, Carol? E ele tivesse, como se isso fosse uma das estigmas que ele fala na própria carta, que a mão dele já estava, sofrimento, fome, privações, fraqueza, e ele estava escrevendo errado. Outros mencionam esse detalhe que você apontou, que provavelmente Paulo teria um problema de visão e ele estava escrevendo com letras grandes. Mas o mais provável, que eu acho que fica mais perto de uma interpretação simples, sem muita especulação, é que Paulo estava dando a importância. Uma ênfase, Uma né? ênfase. E é interessante também, uma outra coisa que não aparece em outras cartas de Paulo, é que nas outras cartas, ele geralmente só escreve a saudação final, que é curta. E todo o conteúdo da carta é feito pelo escriba. E nessa não, a impressão que dá é que quando ele pega a pena para escrever a saudação final, ele se lembra que ele tem que fazer mais um apelo. O assunto era tão sério, Carol, que ele começa a escrever, ele continua escrevendo. O texto de próprio punho, talvez o mais extenso que nós encontramos nas epístolas, é esse aqui. Mostra que ele ainda, depois de fazer todo o seu conteúdo doutrinário, teológico, ele ainda faz um apelo pessoal para a mudança e para a conversão dos Gálatas de próprio punho, coisa que não aparece nas outras cartas. Sim. Carol, você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu vou falar bem rapidinho. Tá. O que eu percebi, assim, realmente dá uma diferença muito grande nas outras cartas para a carta de Gálatas. Inclusive, você pode notar que as pessoas falam muito de Romanos. Romanos é uma das mais famosas. Agora, Gálatas, ela fica meio em off, porque ele bate demais nas pessoas. Mas eu acredito que o livro de Gálatas, para mim, é o que mais é parecido com a realidade de hoje. É uma das cartas que mais se adequam ao momento que a igreja está vivendo, sabe? Por isso eu acho que a tamanha preocupação dele, por isso é uma lição inteira falando sobre isso, né? Sim. Eu queria que você continuasse falando o que o autor quis dizer aqui com buscando a glória na carne. Paulo tinha bastante mania de falar sobre a carne, Sim. né? O que será que Paulo queria dizer quando ele falava sempre na carne? Paulo, eu percebo que ele tinha uma percepção muito forte sobre o mundo espiritual e sobre o que a gente vive. E a gente está muito distraído hoje e não percebe isso. A luta que existe, né? Só para exemplificar sobre a carne, vou dar o exemplo quando ele fala sobre o espírito e a carne, quando nós devemos alimentar mais o espírito do que a própria carne. Ele fala no sentido de abandonar nossa própria vontade, nosso próprio eu. Então, a carne pode ser vista dessa forma, como sendo eu, pessoa e os meus desejos, né? E quando ele fala buscar a glória na carne, ele deu um exemplo num versículo, está em Gálatas 1:7. Vocês estão com a Bíblia aí? Fácil? 1:7? Peraí. Você quer que leia? Perdão, Gálatas 6:12 e 13. Pode ler, por favor. 6:12 e 13? Isso. Peraí. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Em outra versão, ele fala sobre ostentar-se na carne. E ele diz, o ostentar-se na carne, a expressão ostentar-se, do grego, ela significa colocar uma boa face.
esse termo face seria uma máscara que os atores usavam na época. E Paulo, ele fala para os oponentes dele, ele fala na cara dele que eles estavam usando máscaras só para manter uma aparência diante da sociedade, porque naquela época se falava muito de honra, né? O status, tinha status quem mantinha uma honra, quem mantinha uma integridade aparente, quem tinha uma boa aparência, não só no sentido físico, mas no sentido de paga os impostos, o cara é muito coerente na igreja, ele é circuncidado, que Paulo bate bastante nisso. Então, quando ele diz ostentar-se na carne, trazendo para a nossa realidade, eu acredito que seja tentar ser aquilo que não é de fato. E eles faziam isso não só para ostentar por conta dessa cultura de expressar que tem uma vida correta e digna, mas também porque naquela época, você assumir ser cristão nas condições as quais Paulo estava apresentando, que eram muito diferentes do judaísmo e que imperava na época, era motivo de perseguição. Então, não só porque existia essa questão da ostentação, que era vaidade, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas também para não correr o risco de sofrerem a perseguição por Cristo, né? Porque numa época em que se pregava que dentro dos costumes judeus, e isso era desde a aliança com Abraão, que você deveria ser circuncidado, Paulo chega e diz: como cristão, eu não necessito mais disso. Essa não é a aliança. Cristo apresentou uma nova aliança. Então era um risco muito grande que muitos não queriam correr. Era muito difícil, né, para eles aceitarem, né? Por isso ele apresentou essa expressão. Agora, Juliana, a gente chega naquilo que a gente falou na nossa abertura, né? Que fala sobre a cruz especificamente. Então, ele está dizendo que toda glória seja na cruz. Exatamente, Mônica. Paulo agora é como se ele estivesse contrastando, né, os motivos tão falsos, tão rasos de se gloriar na carne ou nas obras da carne ou nos métodos humanos para alcançar e obter a salvação, a aprovação de Deus, e agora ele convida e ele se usa como exemplo. Olha que bonito, né? O cristianismo genuíno de Paulo permitia que ele não fosse um ator, mas que ele estivesse falando de algo que ele vivia. E ele diz assim, que longe de mim que eu me glorie a não ser na cruz de Cristo. Então, ele fala isso para quem? Para aquele que havia acabado de censurar pessoas que se gloriavam na sua política da boa vizinhança, sempre tentando estar de bem com todos, com romanos, com judeus, mesmo que para isso fosse necessário manter tradições que muitos ali já sabiam que não tinham mais razão de ser, como o fato da circuncisão, né? Mas é interessante que Paulo, aqui talvez seja um dos grandes pontos altos da carta, porque aqui ele resume toda a mensagem do Evangelho. E nas cartas de Paulo, a mensagem do Evangelho, ela tem 2 pontos fundamentais. A cruz de Cristo como algo central, né? E a minha fé nessa salvação, né? A salvação pela fé naquilo que Cristo fez, não naquilo que eu posso fazer por mim mesmo. É interessante que a gente vê isso, né? Longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. A gente fala, nossa, que bonito, que homem inspirador, que cristão. Mas vamos parar para pensar um pouquinho o que era a cruz no tempo de Paulo. Que objeto era esse? Será que alguém tinha motivos para se gloriar na cruz? Era uma vergonha, na realidade. Era uma vergonha, né? A cruz era um objeto, sabe, de desprezo. A cruz era um objeto de vergonha. É a mesma coisa hoje, alguém disser para você que, né, olha essa corda de forca, né? Olha como é bonito. E você vai olhar como estranho. Você fala, de onde? Nenhum, né? Sim. E como deve ter sido impactante para as pessoas nesse mundo imaginarem que o Salvador do mundo tinha sido executado justamente de uma forma que nem os cidadãos romanos eram executados, né? E para você ter uma ideia de como a cruz ela era um objeto assim de ódio, de desprezo, numa das escavações nas catacumbas de Roma, a lição até menciona nisso, lá do 1º século, se encontraram um desenho assim na parede que tem um homem com a cabeça de um jumento crucificado e um outro homem embaixo, assim, em atitude de adoração, com os braços levantados para a cruz, e uma inscrição embaixo dessa imagem dizendo assim: Alexandre adora o seu Deus. Então perceba que para os romanos, para os pagãos daquela época, como deve ter sido estranho para eles. E Paulo diz assim, não, esse é o ponto da nossa salvação. Esse é o instrumento da nossa vitória, esse é o instrumento do nosso orgulho. E é nesse instrumento que é loucura para os judeus, escândalo para os gregos, é nesse instrumento que nós precisamos nos gloriar. Foi muito bom você ter falado isso, porque como a gente não vive essa realidade hoje,
a cruz às vezes parece muito romanceada, muito poética, né? Hoje é um símbolo das igrejas, né? Da arte. Exatamente, as pessoas usam um crucifixo no peito e tudo, né? Mas realmente o contexto era totalmente diferente do que a gente vive hoje, De fato. né? Bem diferente. E Carol, o que é nesse contexto todo ser uma nova criatura? Que responsabilidade a minha ficar com essa parte. Pessoal, eu preciso dar um exemplo importante nessa etapa da lição. Paulo fala muito sobre atitudes as quais a igreja da Galácia precisava abandonar. E para nós hoje é muito difícil você, a partir de hoje, ser nova criatura. Parece que você precisa de mágica para você ser. E eu tenho percebido que, na verdade, não é mágica. É um exercício que parte de nós mesmos. A primeira parte, que era a parte da cruz, já foi feita. Eu não vou me ater aos detalhes, a lição falou algumas palavras gregas, etc., mas eu acho muito importante falar aqui. Quem aqui já recebeu uma herança? Já recebeu uma herança? Já recebeu? Não. É muito esquisito, porque quem está enxergando de fora fala, nossa, a pessoa ganhou muita coisa, olha isso, que fácil. E, na verdade, para quem recebe, é esquisito porque você não merece aquilo, você não trabalhou por aquilo. E o sentimento você é indigno de receber aquilo que você não é do teu suor, não foi você que conquistou. E às vezes você fica relutante de receber. E receber a graça, que é aquela que me torna uma nova criatura, o sentimento é muito parecido. É difícil para o ser humano entender que, por exemplo, naquela época, eles deveriam abrir mão das rotinas do santuário, de todas as outras leis deles, porque o evangelho que Cristo estava pregando era muito mais fácil. Era muito esquisito entender que a partir de agora eu estava perdoado porque alguém pagou o meu pecado. Então é de fato esquisito, eu aprendi isso, mas ao mesmo tempo é um desafio que requer domínio próprio e que requer abrir mão de si mesmo. Por isso que Paulo não se gloriava em si mesmo, e sim na cruz. Porque foi a cruz de Cristo que tornava ele digno. Que transformou ele, exatamente, né? Que tornou ele um novo homem e que pode tornar a gente novas criaturas. É só no exercício diário, gente, não é fácil. Por isso que quase ninguém prega isso, por isso que a maioria das pessoas de outras religiões, enfim, ou até da nossa já ouvi, falando que vamos viver pela graça e etc., porque você olhar para si mesmo e abrir mão daquilo que não pertence a Deus é um processo dolorido e não é agradável, mas é muito importante. É importante que a gente não desista de forjar o nosso caráter agora, sabe? E só assim. Não tem outra escapatória de ser nova criatura. É aceitar a graça de Cristo, foi de graça mesmo, gratuita, e a partir daí, por gratidão, ser nova criatura. E até porque, às vezes, pode dar conotação para a pessoa que pensa nisso, ou às vezes já ponderou sobre isso, de que você está abrindo mão da tua personalidade. Mas na realidade não é isso, né? Porque Deus sabe como Ele te criou, Ele só quer te moldar para aquilo que Ele sabe que Ele pode te fazer melhor. Sim, né? Então você dá a impressão que você se anula como pessoa, e não é isso. Né? Você, na realidade, Ele trabalha juntamente com você para te transformar na pessoa que Ele idealizou. Ocorre um processo de purificação e não de modificação. Exatamente. Né? Muito bom. Deus não veio transformar a nossa personalidade, Ele veio transformar o nosso caráter. Né? E o caráter purificado, renovado, não exclui e muito menos anula a personalidade. Sim, até sobressai. Ressalta os pontos que a gente tem de melhor. Quando Paulo falou sobre você colocar uma boa face, né? Que eu tinha falado sobre máscaras, que as pessoas estavam usando essas características que estavam na moda na época, para que elas não fossem perseguidas por Cristo. Eu acho que a gente faz isso muito hoje. Sim. A gente ainda faz isso, por isso que não somos novas criaturas na sua integralidade. Porque o medo de ser perseguido ou taxado de tradicional ou taxado de legalista faz com que a gente prefira, assumir uma característica, uma máscara, uma personalidade de mais aberto, de mais... não, eu não sou tão diferente do mundo assim, sabe? Entende? Só para que eu não tenha a responsabilidade de ter que lidar com a perseguição daqueles que não são a favor do que Cristo pede, sabe? Até porque o Evangelho de Cristo é loucura, né? Loucura. É por isso que você citou no começo que é uma das cartas que é mais parecida com os nossos dias atuais, e é verdade isso mesmo, né? Verdade. Juliana, eu queria que você falasse aqui, a última parte da lição, ela fala na realidade sobre regras, né? O que ela diz aí para nós?
Né, até seguindo esse pensamento que a Carol nos apresentou, a continuidade daquele verso, né, que Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas daí tem a segunda parte do verso que diz assim: por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Né? Então, aceitar a cruz de Cristo, viver a cruz de Cristo, é exatamente isso. É um caminho de renúncia, é um caminho de cruz, e a cruz não é um instrumento confortável. A cruz não é um instrumento de conforto, de massagem, não é um ofurô, não é uma piscina aquecida. A cruz é um instrumento de dor. E negar-se a si mesmo é doloroso. E andar por essa, aqui a palavra regra, né, que aparece na tradução Nova Versão Internacional, mas essa mesma palavra que aparece para grego, que na maioria das nossas Bíblias está traduzida como regra, ela é a mesma palavra para régua. Né? É um caminho reto, demarcado, determinado. E essa régua era usada pelos construtores, inclusive. Hoje em dia os construtores, né, carpinteiros, pedreiros, eles têm metro, né, aquelas trenas e tal. Hoje em dia tem até treina laser, treina uma tecnologia nova. Mas naquela época eles tinham algo parecido, que eram réguas, onde eles marcavam para medir exatamente as distâncias. E isso dava toda a dimensão do edifício que estava sendo construído no prumo certo, na direção certa. As paredes não ficavam tortas graças à medida, que era igual para todos os lados. Paulo nos convida nesse caminho de renúncia, nesse caminho de dor, de sacrifício, de permitir que o mundo, Deus me faça crucificar o meu eu e o mundo, que eu seja crucificado para o mundo e o mundo para mim, a andar nessa régua. E esse processo, ele traz consigo algumas consequências, Mônica. E é por isso que a Carol falou aqui que muitas pessoas fogem, porque fogem da dor das consequências. Ele usa aqui a palavra marca, usando o próprio exemplo. Né? E essa palavra marca, em grego, é estigmata, da onde vem a nossa palavra na língua portuguesa de estigma. Estigma é cicatriz. E se há uma cicatriz é porque houve um ferimento. Né? Um ferimento de dor. Então, a vida cristã, a caminhada cristã não é fácil. Não é um caminho de prosperidade, como está sendo prometido por aí hoje, em telas de TV, em igrejas superlotadas, em barganhas com Deus em trocas de milagres, de dinheiro e tudo mais. A Bíblia nunca prometeu isso. E mais uma vez a gente lê essa mesma mensagem. O caminho cristão é difícil, é um caminho de renúncia, é um caminho que deixa cicatrizes. Mas a recompensa final vai fazer tudo isso aí parecer como nada. Diante da glória que nos foi prometida. Amém. Né? Amém. Carol, eu queria começar com você. Queria que você deixasse para aqueles que nos ouvem aqui o que mais marcou nessa lição, ou talvez durante o estudo todinho de Gálatas, para você, já que a gente está chegando no final, uma mensagem assim que você gostaria de deixar com aqueles que nos ouvem. Ok, eu vou ser bem breve. No meio do estudo dessa lição, eu aceitei um desafio. Seriam 6 semanas sem nenhum tipo de distração, sem redes sociais, sem filmes, Netflix, nada. São só 6 semanas, não vai ser para sempre, mas eu fiz isso, eu aceitei esse desafio de um pastor na intenção de melhorar minha espiritualidade. E eu parei, e por conta desse desafio, eu passei a perceber, primeiro eu tive mais tempo para Deus, muito mais tempo. Outro desafio não funcionaria se eu realmente, de fato, não dedicasse tempo a Deus. Mas eu comecei a perceber, muitos trechos da lição acabaram saindo muito mais evidentes para mim. Por exemplo, a lição falou sobre frutos da carne versus frutos do Espírito. E eu percebi que enquanto eu estava alienada a todas essas coisas e não, de fato, deixava minha vida nas mãos de Deus, muito do que eu fazia. Eu queria ser obra do Espírito e era obra da carne. Então, essa foi uma das lições que mais me marcou. E, claro, com certeza, o fechamento dessa lição, falando sobre a cruz, sobre gloriar-me na cruz e não em mim mesmo. Quanto a gente precisa da graça de Cristo, porque a partir do momento que você se abstém de distrações, você passa a perceber o quanto você necessita de Cristo e o quanto você ficou muito tempo alienado. E quantas lições a gente perdeu de aprender e experiências para poder viver com Cristo, porque eu estava dedicando tempo a nada, tempo desperdiçado. Então, essa lição veio a calhar muito com o momento que eu estou vivendo, espiritualmente. Amém. Amém, aleluia. E para você, Juliano? Eu queria apenas deixar, a gente falou tanto da renúncia, da dor, do sacrifício, eu queria lembrar um pouquinho da recompensa. Nas palavras aqui, né? Nas palavras que Ellen White deixou descrita, que me impressionaram profundamente. Eu já havia lido isso no passado,
E durante essa semana ao reestudar, né, essa lição, essa mensagem, olha que impressionante o que ela escreve aqui. Isso se encontra lá no segundo parágrafo do nosso estudo adicional de sexta-feira. Aqueles que na força de Cristo vencem o grande inimigo de Deus e do homem ocuparão nas cortes celestiais uma posição superior à dos anjos que jamais caíram. Demais que isso, coisa né? Impressionante, né? Me deixou sem palavras. Eu tive que ler umas 2, 3 vezes para ver pra assimilar isso, né? Para tentar entender o que eu estava lendo. Os que foram salvos pela força de Cristo ocuparão uma posição superior à dos anjos que não caíram. Então, a recompensa que para nós está reservada nesse caminho que hoje é de dor, que hoje é de renúncia, ela não há nada nesse mundo que possa se comparar. Isso é a prova de um Deus de amor. É muito mais do que a gente pode imaginar ou sonhar, né? Sem dúvida. Eu queria só terminar, eu gostei muito do resumo dessa lição e eu queria compartilhar com vocês. Também está no estudo adicional de sexta-feira que diz o seguinte: a verdadeira religião não consiste em comportamento exterior, mas na condição do coração. Você falou muito sobre isso, né? Sobre essas máscaras. Quando o coração for submisso a Deus, a vida refletirá mais e mais o caráter de Cristo, à medida que a pessoa crescer na fé. O coração deve ser subjugado por Cristo. Quando isso acontecer, as outras coisas virão em seguida. Às vezes, até a nossa sociedade, tudo quer ter um estereótipo de mudar tanto o exterior. E aqui a lição é muito clara, né? Que quando você muda a tua vida com Cristo, as outras coisas vão vir naturalmente. E às vezes a gente está fazendo no caminho inverso. Você querendo tirar comportamentos, atitudes ou assim mesmo aparência, né? Quando o caminho é inverso, porque a hora que você aceitar Cristo, as outras coisas vão vir naturalmente junto, né? Eu acho que essa lição foi realmente muito boa, né? Um livro de apenas 6 capítulos, né? E deu tanta coisa para ser estudada e para ser aprendida. Eu agradeço muito a participação de vocês, viu? Espero que na outra temporada que a gente vai estudar o livro de Romanos, vocês estejam aqui conosco de novo. Será um prazer. Tá bom? Então nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Eu peço que o Juliano, então, faça uma oração, Juliano, para a gente. Vamos orar. Gracioso Deus, nós te agradecemos pela vida e pelo ministério do teu servo, o apóstolo Paulo, que nos deixou em tantas cartas a direção e o caminho seguro para passarmos por esse mundo e um dia obtermos a mesma recompensa que para ele está reservada. Nós te agradecemos, Deus, porque apesar da luta ser difícil e ser constante, existe a promessa do teu acompanhamento, existe o suprimento de poder para nós disponível na cruz de Cristo Jesus. O Senhor está disposto a nos carregar em seus braços e muito em breve aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos levar para o reino que o Senhor nos prometeu. Amém. Nos abençoe a cada família, a cada pessoa que acompanhou o estudo desta lição, aonde quer que esteja, que o Senhor prometeu que quando o Senhor fosse levantado da terra, o Senhor atrairia todos a si mesmo. E nós agora oramos por essa pessoa que nos assiste, para que ela se sinta atraída pela cruz de Cristo e por todo o amor que isso significa. Continua conosco neste sábado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós agradecemos muito a tua companhia conosco durante o estudo dessa lição. Só relembrando então que a partir de sábado que vem a gente já vai ter uma nova lição que vamos estudar sobre a carta de Romanos. Só para lembrar que você também pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã. Agora vai ser a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.